Paz de Cristo, meus irmãos, vocês estão bem? Pergunta para essa pessoa que está do seu lado: você está bem? Diga para ela: eu estou feliz com a sua presença aqui. Glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, se você trouxe a Bíblia Sagrada, abra comigo no Evangelho do Senhor Jesus, conforme Lucas escreveu, capítulo 13, Evangelho do Senhor Jesus, conforme Lucas escreveu, capítulo 13. Quantos irmãos localizam? Quero agradecer a Deus por esta tão rica e honrosa oportunidade, estar em sua casa, em sua presença, reunido com os irmãos. É sempre um prazer, uma alegria poder falar do nome do Senhor, falar da sua palavra, é um privilégio. Agradeço aos meus pastores, pastor Zé Rafael, pastor Jadiel, muito obrigado pela confiança, pela oportunidade. Os amigos, pastor Pereira, pastor Eric, Deus continue abençoando poderosamente em nome de Jesus. Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família. Tenho certeza que o Senhor tem uma palavra direcionada para o teu coração. Lucas capítulo 13. Versículo 6. Lucas capítulo 13, versículo 6. Quantos encontraram, digam amém. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave, esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Amém? A figueira ela representa Israel. A figueira, para Israel, ela representa a paz e a prosperidade. O texto que ora nós acabamos de ler, ele tem um contexto, e o que Jesus está querendo falar aos seus discípulos, falar aos que lhe ouvem, é concernente ao arrependimento. Se você ler os primeiros versículos do capítulo 13, Jesus está respondendo um questionamento, e o questionamento que está sendo feito pelos galileus é o seguinte: alguns galileus entraram dentro do templo para oferecer sacrifício ao Senhor, e houve um alvoroço, e neste alvoroço, Pilatos ordena aos seus homens para acabar com este alvoroço, e nesta ocasião, os galileus que estavam oferecendo sacrifício ao Senhor são mortos. E a ideia que esses que estão interrogando vão ter é que estes que foram mortos por conta dos seus pecados. Deus não recebeu a sua oferta e por isso que eles morreram dentro do templo. O seu sangue, o sangue deles se misturou com o sangue da oferta. E Jesus vai replicar a eles a seguinte coisa, as seguintes palavras: vocês acham que o pecado de vocês é menor do que o deles? Vocês acham que são menos pecadores do que estes? E logo Jesus vai responder dizendo: não, se vocês não se arrependerem, vocês também morrerão. Em algumas versões o texto bíblico vai dizer: e logo em seguida, e logo depois. Jesus vai contar esta parábola que ora nós acabamos de ler. Uma parábola por demais conhecida,
Parábola nada mais é do que uma narrativa ilustrativa. Jesus costumava usar coisas terrenas para explicar coisas espirituais, coisas da terra para explicar as coisas dos céus. E na ocasião Jesus vai nos apresentar uma parábola que fala a respeito de um homem que tinha uma figueira. Ele tinha o quê? Ele tinha uma figueira. O texto diz que esta figueira, ela estava plantada na sua vinha. Algo muito importante que nós precisamos pontuar aqui. A figueira, ela pode ser plantada em qualquer terreno. A figueira, ela não precisa de um terreno favorável, de um clima favorável, de um terreno fértil, para poder frutificar. A figueira, onde você plantar ela, ela vai dar frutos. A figueira, onde você plantar ela, ela vai brotar, ela vai crescer e vai frutificar. Todavia, essa figueira foi plantada numa vinha. Você não encontra vinha em qualquer lugar. A vinha, ela precisa de um ambiente favorável, de um clima favorável para ser plantada. O ambiente da vinha precisa ser um ambiente propício para que as uvas possam crescer, para que as uvas possam ser uvas boas. Então, o dono desta vinha, ele resolveu pegar esta figueira e plantar na sua vinha. A grande questão aqui é que ele vai dizer que já é o terceiro ano que ele vai visitar esta figueira. Já é o terceiro ano que ele vai observar o crescimento da figueira. E não obstante as suas visitas, ele não encontrou resultado algum. Porque eu tenho um pensamento que ninguém planta sem o objetivo de colher alguma coisa. Ninguém planta uma árvore sem o objetivo de colher alguma coisa dela. Esse homem, com toda certeza, ele plantou essa figueira com o desejo, claro, de obter os seus frutos. Porém, ele vai dizer que já é o terceiro ano que ele visita. E nenhuma das vezes ele obteve um resultado positivo. Todas as vezes que ele foi até sua vinha, ele observou que as uvas estavam bonitas, as uvas estavam grandes, as uvas estavam agradáveis. Porém, a figueira, ela não deu fruto algum. A figueira não deu resultado para ele. A vinha é o reino de Deus. Nós somos a figueira. Nós fomos plantados pelo Senhor. E o maior propósito de Deus, uma vez que nos planta, é que nós demos frutos. Nós fomos plantados para frutificar. A figueira, ela produz figos nas 3 estações do ano. Na colheita do outono, onde os figos são chamados de tardios, esta colheita é a principal, ela se estende até o inverno. Na colheita do inverno, onde os figos estão verdes, e assim são chamados, mas até o início da primavera, eles se tornam vermelhos. Na colheita do verão, esses são chamados de temporãos, e são os mais saborosos. Logo, uma figueira pode produzir figos durante 10 meses do ano, pelo menos. O grande questionamento é: o que tem acontecido com aqueles que passam anos sem dar frutos? O grande questionamento do dono da vinha aqui é: por que é que faz tanto tempo que essa figueira não deu fruto? O problema não é a terra, porque o ambiente
onde a figueira foi plantada é uma vinha, é uma terra fértil. Tudo quanto é plantado no terreno da vinha brota, cresce, produz, frutifica. Mas por que essa figueira não produz? Mas por que essa figueira não dá fruto? O texto sagrado diz que ele, observando pelo 3º ano consecutivo que esta figueira não dá fruto, ele libera sobre ela uma sentença. Ele olha para o vinhateiro e diz: corta. 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 A sentença é direta. Porque ele olha para a figueira e diz: ela está ocupando a terra inutilmente. Ela está consumindo os nutrientes da terra tão somente, mas não está produzindo, não está dando fruto. Se não está dando fruto, se não está produzindo frutos, está ocupando a terra inutilmente. E a sentença é: corta. Imagine que, se nós fomos plantados por Deus, e Deus tem o desejo no coração de que nós produzamos muitos frutos, uma pergunta que eu preciso me fazer, uma pergunta que você precisa se fazer: será que eu tenho produzido frutos? Ou eu estou ocupando a terra inutilmente? Ou eu estou apenas ocupando o espaço? Você precisa entender que Deus não te plantou para servir de escora nem de sombra. Eu vou repetir isso aqui. Deus não te plantou para servir de escora e de sombra. Deus te plantou para frutificar. Se não for ferir a ética do seu culto, você pode dizer para pelo menos 3 pessoas: Deus não te plantou para servir de escora e para dar sombra. Deus te plantou para frutificar. A sentença é liberada. Qual é a sentença? Corta. Eu falei para você que o contexto aqui é um contexto onde Jesus deseja que as pessoas se arrependam dos seus atos, dos seus erros, dos seus pecados. Observe, Mateus capítulo 3, na pregação de João Batista, no versículo 8 ele vai dizer: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que João Batista está querendo dizer é: produzam frutos que confirmem que de fato vocês se arrependeram. Versículo 10: e também, agora, está posto o machado à raiz das árvores, pois toda árvore não produzindo bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Nós precisamos produzir frutos que confirmem o nosso arrependimento, que confirmem a nossa vida cristã. Isso é interessante, porque em Marcos capítulo 11, o texto diz que Jesus está passando pela cidade de Betfage. Betfage significa casa de figos verdes.
Jesus está passando. E quando Jesus passa, o texto, Marcos é enfático porque ele diz que Jesus sente fome. Jesus sentiu o quê? Jesus sente fome. E o texto diz que ele avista uma figueira. Avistando uma figueira, Jesus avista a possibilidade de saciar a sua fome, de se alimentar. Um detalhe chama a atenção de Jesus e está explícito no texto, pois o texto diz que a árvore tinha muitas folhas. A árvore tinha muitas folhas. A aparência da árvore era convidativa, pastor Eric. A aparência da árvore, quem olha para ela diz: vem que tem. A aparência da árvore diz: vem que estou cheia. A aparência da árvore diz: vem que tenho muitos frutos. Porém o texto diz que, aproximando-se Jesus da árvore, não encontrou nela frutos, a não ser folhas. Que é isso? Há um grande perigo de nós estarmos plantados no reino de Deus, vivendo de aparência. Vou repetir isso aqui. Há um grande perigo de nós estarmos vivendo plantados no reino de Deus, vivendo e enganando com a aparência. Quem olha diz: está cheio, tem, é vaso, é instrumento, é homem de Deus, é mulher de Deus, mas ao se aproximar não encontra frutos, a não ser, é só a aparência. O texto diz que Jesus olha para a figueira e diz: nunca mais. Jesus disse: até o próximo mês, até daqui a 6 meses, não, só depois de 1 ano. Ele disse: nunca mais ninguém coma fruto de ti. Você entende o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo para a figueira: figueira, nunca mais você vai enganar ninguém com a aparência. O que Jesus está dizendo para a figueira é o seguinte: você já enganou muita gente, mas a mim você não engana. Jesus vai embora. O texto diz que no dia seguinte ele volta pelo mesmo caminho. E os discípulos observando a figueira. Irmãos, observe isso aqui. Pedro é tão terrível, pastor Jadiel. Pedro é tão terrível que ele não se contentou em olhar a figueira do caule para cima. Está no texto. Ele vai dizer que a figueira secou desde a... Então quer dizer que Pedro cavou para saber se de fato a figueira tinha secado. Porque Pedro entende que se a figueira seca do caule para cima e as raízes ainda estão vivas, ela pode continuar enganando. Só que a sentença de Jesus é certa. Quando ele diz: nunca mais ninguém coma fruto de ti, a figueira seca desde a raiz. O que Jesus está sentenciando àquela figueira é uma morte eterna. Nunca mais aquela figueira produziu frutos. Ou melhor, nunca mais aquela figueira enganou ninguém com a aparência. Jesus encontrou você aqui essa noite. E eu não te conheço, Ele te conhece. Mas se você chegou aqui como esta figueira, vivendo com a aparência, essa é a oportunidade que Ele te dá para se arrepender. Ninguém pode fazer por você o que só você pode fazer por você. Jesus está te guiando e te levando pelo caminho do arrependimento.
Será que você entende isso aqui? Será que você entende a graça, a misericórdia de Deus sobre a sua vida? Se Deus olha para mim como figueira plantada na sua vinha, o que é que Ele diz a meu respeito? Se Deus olha para você como figueira plantada na vinha dele, o que é que Ele diz a teu respeito? Qual é a palavra que é liberada ao meu respeito? O texto onde nós lemos: o dono da vinha olhou e disse: corta, joga fora, lança no fogo. Mas por quê? Porque não está dando fruto. E detalhe, não foi falta de oportunidade. Por quê, Jonathan? Porque não é o primeiro ano, não é o segundo ano, já é o terceiro ano. Só que o vinhateiro olha para o dono da vinha. Eu vejo Deus dando a sentença: arranca, mata, tira. Está ocupando a terra inutilmente? Não está servindo? Não está frutificando? O vinhateiro olha e diz: dá mais um ano, dá mais uma oportunidade. Não, eu vou melhorar isso aqui para você entender. É Deus olhando para mim que não estou dando fruto e dizendo: está ocupando a terra inutilmente. Arranca, tira. Jesus vai diante do Pai e diz: dá mais um ano, dá mais uma oportunidade, dá mais uma chance. Mas já é o terceiro ano consecutivo que eu venho buscar frutos e nada tem para me oferecer. Eu te peço, dá mais um ano, dá mais uma oportunidade. Mas já é a terceira oportunidade que eu dou para ele, que eu dou para ela. Só mais um ano, só mais uma oportunidade. E não se preocupe, porque se necessário for, eu repito o processo tudo de novo. Como assim? Eu vou cavar. Eu vou cavar. Não, eu sei que o problema não está na terra, mas eu vou cavar. Eu vou permitir que ele tenha o tempo oportuno para aprofundar suas raízes. Eu vou cavar. Eu vou adubar. Eu vou aguar a terra, para que ele produza, para que ele dê fruto. Eu estou pregando para gente aqui que tem chamado, que tem vocação, que foi escolhido pelo Senhor, e que já faz um bom tempo que você está sem frutificar, e que já faz um bom tempo que você está sem dar fruto, está literalmente ocupando a terra inutilmente. As pessoas olham para você e pensam que está tudo bem. Você procura apresentar-se, aparentar-se para as pessoas que está tudo bem, mas internamente você está vazio, está vazia. Detalhe: você busca encontrar problema e defeito em tudo e em todos, mas o grande defeito, o grande problema está em você. O problema não está na terra onde você foi plantado. O problema não está em quem está cuidando de você, porque quem cuida de você até o dia de hoje não deixou faltar nada. Ele tem cuidado de você nos mínimos detalhes, e a única coisa que Ele pede de você e que Ele espera é que você dê fruto, que você frutifique, que você produza. O texto sagrado diz:
que ele faz esse pedido: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e eu esterque. Dá mais essa oportunidade para ele. Dá mais uma chance para ela. Quem sabe agora ele não se arrepende. Quem sabe agora ela não volta atrás. Quem sabe agora ele não muda a mentalidade. Ela não muda a mentalidade. Não mata não, não arranca não, não lança no fogo não, dá mais uma chance. Dá mais uma oportunidade. Porém, se der fruto, permanecerá. E se não der? E se não der? O Senhor manda cortar. Eu me fiz uma pergunta diante disso. Será que o dono da vinha deu uma outra oportunidade? O texto não diz. O texto não fala. Porque a grande questão aqui não é o dono da vinha dar uma outra oportunidade. A grande questão aqui é a figueira decidir frutificar. Por quê? Porque tem gente que, por mais oportunidade que seja dada a ela, se ela decidir não frutificar, não importa quanto tempo de oportunidade seja dada a ela, ela não vai frutificar. Enquanto essa pessoa não mudar a sua mentalidade, ela não vai frutificar. Eu estou pregando para a gente aqui que o Senhor Jesus Cristo tem rogado misericórdia pela sua vida. E o grande questionamento não é se Ele vai te dar mais uma oportunidade. O grande questionamento é se você está decidido a se arrepender e começar a dar frutos. O grande questionamento é se você está decidido a mudar de mente e passar a frutificar. O grande questionamento é se você vai parar de olhar para os outros e começar a olhar para você. Escute. Já me encaminho para o final. Mateus, capítulo 7, versículo 17, 18, 19 e 20, diz o texto: assim toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. João capítulo 15, verso 3 diz o texto: ora, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus já limpou a terra, já adubou, já preparou tudo, a terra está pronta. Catuca esse crente que está do seu lado, diga assim: está tudo pronto, você só tem que frutificar. Escuta, se algum homem não permanece em mim, ele é lançado fora como um ramo e murcha, e homens os recolhem e os lançam no fogo, e eles são queimados. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Verso 16: não foram vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis muitos frutos, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos dê.
Fica de pé, por favor. Não foi você que escolheu a Ele. Foi Ele quem escolheu a você. Tão imperfeito, tão cheio de defeitos. Não fui eu quem escolhi a Ele. Foi Ele quem me escolheu. Talvez aos olhos da humanidade, eu não teria futuro algum, não serviria para coisa alguma, mas Ele decidiu olhar para mim, apontar e dizer: eu quero ele, eu quero ela. Mas não vale nada, não serve para nada, mas eu escolho ela mesmo assim. Eu escolho ele mesmo assim. Mas não tem nada para oferecer, mas eu quero ele mesmo assim. Eu quero ela mesmo assim. Mas ninguém nunca deu oportunidade para ele, ninguém nunca deu oportunidade para ela. Eu vou dar uma oportunidade para ele. Eu vou dar uma oportunidade para ela. Já colocaram ela em todos os lugares, já colocaram ele em todos os ambientes, e ele não frutificou. Eu vou plantar ele. Eu vou colocar ele no meu terreno. Não, eu não vou colocar ele em terreno qualquer. Eu vou colocar no meu terreno. Sou eu quem vou cuidar dele. Sou eu quem vou cavar a terra. Sou eu quem vou plantar ele. Sou eu quem vou adubar. Sou eu quem vou aguar. E ele vai crescer. Ele vai frutificar. E se o Senhor passar por todo esse processo e nada der certo, não tem problema, eu vou dar mais uma oportunidade. Brotou, cresceu, mas ainda não deu fruto. Falta de oportunidade não foi? Não é a terra quem está com problema? Talvez eu esteja falando para a gente assim, que já lhe foi dada muitas oportunidades e você ainda não frutificou, você ainda não deu fruto. Você olha para você mesmo e diz: o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo da minha vida? E o Senhor te trouxe aqui essa noite para dizer para você: eu quero te dar mais uma oportunidade. O que eu sou capaz de fazer por você, ninguém mais faria. Porque na ótica humana já era para você estar morto, já era para você estar morta. Na ótica humana não havia nenhuma expectativa para a sua vida. Mas Deus dos céus olhou para você e disse: eu vou dar mais uma chance. Eu vou dar mais uma oportunidade. Se você ouviu a palavra te limpa, a palavra te purifica, a palavra prepara você para dar frutos. Ô Jonathan, oi, o que é que eu preciso fazer? Você precisa se posicionar e decidir por você mesmo: esse ano eu vou frutificar. Não, os outros anos foram de fracassos, mas esse ano vai dar certo. Os outros anos deu errado, mas esse ano eu vou produzir muitos frutos. Você tem coragem de tomar essa decisão? A decisão que ninguém pode tomar por você, senão você mesmo. Se você ouviu a palavra de Deus e você entende que o Espírito do Senhor te confronta aqui essa noite, e você precisa tomar um posicionamento, e você entende que a oportunidade do dia é hoje, é agora. Saia do seu lugar.
e vem aqui na frente para a gente orar por você. Jesus te dá mais uma oportunidade. Jesus te convida hoje a tomar uma posição. Ele está disposto a repetir todo o processo, só para te ver dar frutos, só para te ver frutificar. Quem disse para você que tudo acabou? Quem disse para você que é o fim? Saia do seu lugar, venha. A segunda pessoa está vindo ali. A terceira vida está vindo ali. Vem. Jesus está te esperando aqui no altar. A quarta vida está vindo ali. Você pode vibrar com alegria aos céus, porque essa noite é uma noite de restauração. Ministérios serão restaurados, chamados serão. Eita, glória a Deus, o céu está aberto sobre essa casa. Ela é baracandore machuca. Oh, glória ao nome de Jesus. Você vai frutificar. Você vai frutificar. O inferno olhou para você e disse: eu vou paralisar ela, eu vou paralisar ele, eu vou acabar com a vida dela. Só que Deus dos céus olhou e disse: ele é meu, ela é minha, nele ninguém mexe, com ela ninguém toca. Jesus te chama hoje para um compromisso e te diz: você vai frutificar, você vai dar certo. Esse é o teu ano. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Eu estou falando para gente que pregava e deixou de pregar. Eu estou falando para gente que cantava e deixou de cantar. Não é a nossa cultura, pastor Rafael, mas eu estou falando para gente que regia coral, que regia conjunto e deixou de fazer isso. Parou. E que olha diz: morreu, acabou. Jesus está dizendo para você: eu quero te dar mais uma chance, eu quero te dar mais uma oportunidade. Só depende de você. Você veio, você está aqui, e você sabe que Jesus está falando com você. Seu corpo está trêmulo, seu coração está palpitando mais forte, suas mãos estão suando. Você entende o chamado de Cristo Jesus para a sua vida? Aproveite a oportunidade. Se reconcilia com Ele. Você que se encontra afastado, afastada do Evangelho, e hoje deseja refazer a sua aliança, sai do teu lugar. Vem aqui na frente, a gente quer orar por você. Se você ainda não tomou essa decisão, nunca entregou a sua vida a Cristo Jesus, e você entende esse chamado, você ouviu a palavra de Deus, e você deseja tomar essa decisão hoje, crie coragem. Você já teve coragem para enganar tanta gente, mas hoje Jesus te convida a deixar essa vida de mentira e viver uma verdade. Você não vai viver mais enganando ninguém. Você vai viver a verdade. As pessoas não vão
continuar olhando para você dizendo: ela só vive de aparência, ele só vive de aparência, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: ele vive de verdade, ela vive de verdade, porque a palavra do Evangelho te alcança. Oh, eu não sei quem te feriu, eu não sei quem te frustrou, só que você precisa entender uma coisa: que você não pode ficar com aquilo que os homens dizem ao teu respeito. Você precisa ficar com aquilo que Deus diz ao teu respeito. O homem pode até te frustrar com palavras, com atitudes, com gestos. Porém, Jesus, que foi quem morreu por você na cruz do Calvário, foi quem perdoou todos os teus pecados. É para Ele que você tem que olhar, é a Ele a quem você tem que ouvir. Essa noite aqui, é com você que Jesus está falando. Eu te perdoo e te dou uma nova oportunidade. Se você decidir se arrepender hoje, eu estou decidido a perdoar você também. Depende mais de você do que de mim. Depende mais do seu posicionamento. Eu vou passar o microfone, mas se você veio e está aqui e precisa renovar a aliança, e precisa confessar a Cristo Jesus como o único suficiente Salvador de sua vida, aproveite essa oportunidade. Vem para cá. Os irmãos vão louvar mais um trecho, e enquanto eles louvam, você pode sair do seu lugar. Se você está do lado de alguém, sem constranger, pergunte para ele: você quer tomar uma decisão hoje? Você quer ir lá na frente hoje? Eu pego na sua mão, eu vou com você lá. Pastor Rafael, vem.